Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Ele abençoe mesmo. Ele abençoe com a bênção que Ele me tem dado, Ele dê a você. Porque se isso não acontecer com vocês, eu estaria aqui perdendo meu tempo. Mas não estou. Tenho certeza que Ele tem abençoado aqueles que estão interessados, aqueles que têm sede e fome de justiça, aqueles que têm ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus. E o Espírito Santo, ele traz as pessoas certas. Sabia? É Ele que nos escolhe, não somos nós que o escolhemos. Sabia disso? É Ele que nos escolhe. E Ele não escolhe ninguém de forma errada, Ele não se equivoca. Quando Ele escolhe para que Ele, Deus, seja glorificado na vida da pessoa escolhida. Olha só, nós temos falado de Jó, e Jó é extraordinária, a mensagem sobre Jó, a vida de Jó fala por si. Olha só, que bacana. Muitas pessoas, inclusive eu, tinha um grande desejo de saber o que é o temor do Senhor. Como é que eu posso temer alguém que eu não vejo, não sinto, não toco, que é Deus? Como? E o que é temor? Como é o temor? Então, nós descobrimos o que é o temor e como é o temor na vida de Jó. E com uma palavra, uma única palavra aqui, define o segredo de Jó. O segredo de Jó no seu relacionamento com Deus. E isso você pode fazer. Você não vai depender do pastor, da igreja, você não vai depender das outras pessoas, você não vai depender de ninguém, você vai depender de si própria ou de si próprio. Não é bacana isso? Porque é uma coisa pessoal, é uma coisa assim que você vive, é você e Deus, Deus e você. Então, o que é o temor a Deus? E como nós vemos, como nós podemos assistir o temor de Jó? Como que nós podemos ver o temor de Jó? Veja só. Diz o texto sagrado que Jó era um homem íntegro e reto, como você já sabe. Temente ao Senhor. Porém, nós temos aí o segredo do temor a Deus. Jó fugia do mal. Fugia do pecado. Fugia das más companhias. Jó fugia de tudo o que era mal. Tudo que contrariava Deus, Jó fugia. Você vai ler nos textos sagrados que muitos dos homens de Deus fugiam das cidades. Por exemplo, Abraão. Abraão não quis morar na cidade. Ele era rico, muito rico. Ele poderia ter comprado uma casa magnífica lá na cidade de Sodoma e Gomorra e poderia morar muito mais confortável do que nas tendas. Mas
Abraão disse: não há temor a Deus neste lugar. Esse povo não teme a Deus. Então, Abraão fugia daquela cidade. Já Ló, que não é Jó, Ló, seguindo os conselhos da sua mulher, da sua família, ele se instalou lá em Sodoma e Gomorra. E você já sabe da história. Mas a gente vê que os homens de fé no passado, do Velho Testamento, fugiam do mal. Isso é uma expressão clara, palpável de temor para com Deus. Por quê, bicho? Porque quando Jó temia a Deus, o que ele fazia? Quando a pessoa teme a Deus, ela foge do mal. Jó fugia do mal. Isso significa que ele não queria desagradar a Deus. Ele não queria, de forma nenhuma, desonrar Deus. Porque ele sabia da natureza dele. E se ele se misturasse com os pecadores, ele estaria também vivendo no pecado. Tem um ditado popular que diz assim: aquele que se mistura com os porcos, farelo vai comer. Ou lavagem vai comer. É um ditado antigo. Mas esse é um fato, é uma realidade. Porque Jó temia a Deus, ele fugia do mal. Mas como, bispo? Vou explicar, preste atenção. Por exemplo, eu, pessoalmente, falar por mim, aí já, né, Jó, eu não sou perfeito, eu não chego nem na sombra de Jó, claro, mas eu tenho consciência, aliás, eu tinha consciência, essa consciência, quando um dia eu encontrei com o meu Senhor Jesus Cristo. Naquele dia, eu lembro, e isso fica claro aqui, o perdão que Deus me havia dado era tão grande, tão magnífico, que Jesus me havia perdoado, havia me aceitado. Era tão grande, era tão glorioso. Eu fiquei tão alegre, tão feliz. Foi o meu novo nascimento. O que eu falei para Deus? Deus, eu falei: Senhor, me tira desse mundo, eu não quero mais viver. Por quê? Eu tinha consciência de que o mundo era mau, o mundo era perverso, o mundo era cruel. E naquele tempo não era tão cruel como é hoje. Naquele tempo não havia internet. Naquele tempo não havia telefone celular. Naquele tempo o mundo era bem atrasado, mas já era mau. Por quê? Porque eu ia para a escola, eu via coisas erradas. Eu ia para o trabalho, eu via coisas erradas. Para onde eu ia, tinha coisas erradas. Eu via, eu era testemunha. Então, naquele momento que eu tive essa experiência pessoal com o Senhor Jesus, eu pedi: meu Deus, eu não quero viver. Eu tinha 19 anos. 19 anos. Saúde perfeita, tudo perfeito. Eu trabalhava, estudava. Minha vida era, digamos assim, perfeita, entre aspas. Eu não queria mais viver. Por quê? Porque eu tinha medo. Eu tinha e tenho e mantenho o medo de misturar-me aos porcos e ter que comer farelo com eles. Não, eu não queria perder a minha salvação
por nada. Eu não queria colocar a minha salvação em risco de forma nenhuma. Deus é a minha testemunha. Esse Deus que eu falo, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus é testemunha do que eu estou falando com vocês. Então, eu vejo que Jó era temente ao Senhor quando ele fugia do mal. A fuga do mal mostrava que ele temia mais a Deus do que o mundo. Ele temia mais a Deus do que a fascinação que o mundo oferece. Puxa, graças a Deus. Graças a Deus. E aí, como ele não quis me levar, então eu queria que levar a palavra dele, a mesma experiência que ele me deu, para as demais pessoas, para outras pessoas. Então, foi aí que nasceu o desejo de ganhar almas. Ganhar almas para o mundo aí fora é assim, uma coisa muito absurda, as pessoas não entendem. Mas quem tem um pouquinho de conhecimento, mínimo de conhecimento bíblico, sabe o que significa isso. E especialmente as pessoas que foram salvas, que receberam o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Então, quando eu quis, então, ganhar almas, a segunda coisa que mais me atingia, que eu me preocupava, era constituir família. E quando eu busquei em Deus uma pessoa que pudesse fazer par comigo e nós dois fôssemos uma só carne. Então, quando nos casamos, foram 7 anos depois, mais ou menos, então nós tínhamos um objetivo: servir a Deus ganhando almas. Ganhando almas. Não é pregando simplesmente, não é falando o que está escrito na Bíblia. Não. Não é levantando igrejas, fazendo templos. Não, nada disso. Ganhando almas, quer dizer, dando a minha vida para que o Espírito Santo viesse usá-la, para que outras pessoas viessem ter a mesma experiência que ele me havia dado. É isso que eu quero. Eu quero que ele dê a você o que ele me tem dado. No mínimo. No mínimo. Graças a Deus. Então, eu vejo que Jó aprendeu esse temor com seus pais, que falaram de Deus para ele. Ele não conhecia Deus. Ele tinha informações de Deus. Ele reunia informações de Deus. E só pelas informações que ele tinha de Deus para com seus pais, seus avós, isso foi suficiente para ele temer ao Senhor. Por isso, ele foi o homem mais bem-aventurado na face da terra. É o que Deus fala aqui. Ele diz que não há homem, o texto sagrado diz, quando Deus fala com Satanás, na conversa com Satanás, Deus fala, ele fala assim: observaste meu servo Jó? Observaste? E observar não é ver. Por exemplo, você vê uma roupa no shopping, você gosta.
ou não gosta. Mas quando você observa uma roupa, você fica olhando para a roupa, como ela poderia ficar no seu corpo, e assim as coisas que o mundo oferece. Deus pergunta a Satanás, você observou, Jó? Porque Deus havia observado Jó. Ele vinha observando Jó. E aí está a razão porque Jó era o homem que não havia ninguém semelhante a ele. Ninguém era semelhante a Jó. Foi o homem mais perfeito. Claro que Jesus era Jesus, mas aqui o homem comum, tratando-se de humanidade. Jó foi o homem mais perfeito. Mais do que Abraão, do que Isaac, do que Jacó. E estes tiveram experiências profundas com Deus. Conheceram Deus pessoalmente, porque Deus falava com eles. Mas Jó não. Jó ouviu falar de Deus. E só por ouvir falar de Deus, ele não queria desagradá-lo, porque ele sabia que Deus era justo, perfeito, bondoso, misericordioso, bom. Jó tinha consciência, que falamos ontem, a consciência de que Deus é bom. Então ele, Jó, se espelhou na bondade de Deus, na misericórdia de Deus. E por isso ele era um homem justo, íntegro e justo, que é o que Deus quer de cada um de nós, que nós sejamos justos e íntegros e justos, e que fujamos do mal. Isso é a cruz perfeita que cada um de nós tem que carregar. Mas essa cruz está assentada, digamos assim, tá com os braços. Os braços da cruz é integridade e retidão. É o braço direito da cruz. O braço esquerdo é que ele fugia do mal. E a haste vertical da cruz, a cabeça, temor a Deus. Por isso que os profetas dizem, falam aqui, o próprio Espírito Santo fala, que o temor do Senhor é o princípio de todas as coisas. Quer dizer, ele é o cabeça. Ele é a pessoa que teme ao Senhor é sábia. Sábio é aquele que teme ao Senhor. É o princípio da sabedoria. Por isso que Jó, ele era íntegro e reto. Ele fazia o que era certo. Ele fazia o bem. Ele tinha consciência de que tinha que fazer o bem e ele fazia o bem. Ele tinha consciência de que para se manter no bem, ele tinha que fugir do mal. Então, amiga e amigo, aprenda isso. Coloque isso em prática. Porque essa é uma revelação que Deus nos tem dado nesses últimos tempos. Eu nunca tinha observado isso, esse caráter afinado com Deus que tinha Jó. Então, o temor a Deus. Se você teme a Deus, mesmo o seu marido, sua mulher não temem a Deus, mas você é temente a Deus, você faz o que você deve fazer. Você trata-o ou trata com dignidade, com a verdade, com a integridade, com retidão. E se ele ou ela está se conduzindo mal, você se afasta para não seguir nas mesmas pisadas do mal. Você compreendeu?
Então, você ter um caráter tipo Jó, só depende de você. Para ter o caráter de Jó, eu tenho que temer a Deus sobre todas as coisas. Porque se eu temo a Deus, eu não vou me misturar com os pecadores, os homens que não temem a Deus, as pessoas que não temem a Deus. Como era antigamente. Eu era assim antigamente. Eu me enturmava com as pessoas que não prestavam e faziam coisas erradas. E eu aprendi a fazer coisas erradas com elas. Dá licença. Entenderam? Então, por que Jó foi o homem mais abençoado, mais bendito na terra naquela altura? Porque ele temia ao Senhor. Ele seguia os passos de uma consciência limpa, verdadeira, pura, íntegra, do bem. Deus é o bem. Deus é o bem. Deus é bom. Deus é amor. Mas não é amor sentimento. É o amor de justiça, de retidão, de verdade. Fala a verdade. E quem segue o caráter de Jó segue a verdade. Há muitas pessoas, por exemplo, bispo, meu trabalho é mentir. Eu tenho que mentir para vender. E se eu não vender, eu não ganho. Se eu não ganho, quem vai pagar meu aluguel e vai trazer comida para casa? Eu tenho que mentir. Eu sei, isso aí não é fácil. Mas se você teme ao Senhor, então você vai apresentar essa fé de deixar a mentira e seguir a verdade e ficar na dependência de Deus e falar, ó meu Deus, tá aqui, olha, o trabalho que eu tenho é de mentira. Eu sou obrigado a vender uma mentira para poder comer o pão nosso de cada dia. Agora, como eu temo ao Senhor, eu sei que o Senhor é a verdade, eu não posso mentir. Eu peço demissão desse trabalho, eu vou ficar na dependência do Senhor. O Senhor vai ter que me dar um trabalho. Como que eu vou pagar o aluguel? Como que eu vou comer amanhã? Isso não é mais problema meu, é problema do Senhor, porque eu vou seguir a retidão, a integridade, a verdade. Entendeu? Essa é a fé que salva o pecador. A fé não é a pessoa ser religiosa, não. A fé é a pessoa ter caráter, o caráter da verdade. Ser temente a Deus. É isso que é servir a Deus. Esse é o serviço maior que você pode prestar a Deus. É o que Deus fala para Satanás. E diz para ele, ainda que Deus fala assim, é temente a Deus e que se desvia do mal, e ainda que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu, Satanás, me incitado contra ele. Incitado ele contra mim, melhor, desculpa. Deixa eu ler o texto aqui. Observaste, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. 3 vezes o caráter de Jó foi mencionado. 2 vezes foi por Deus e a outra vez foi Deus que inspirou o escritor de Jó. Então, ainda que você tenha incitado contra mim, porque você fez todo esse mal a ele, ele manteve a sua integridade. Ele manteve a sua integridade. Quer dizer, Jó
por conta da sua integridade, seu temor a Deus, sua retidão, ele foi o homem mais rico na face da terra. Lá no Oriente não tinha ninguém mais rico do que ele. Ele era um homem bem-sucedido, uma família maravilhosa, 10 filhos, tudo. Ele tinha muita coisa, e a Bíblia fala do que ele tinha. Uma saúde de ferro. A saúde de Jó era uma saúde perfeita. Por isso que eu vejo Jó como um tipo de Jesus. Mas quando Satanás disse, ele é assim, ele é reto, íntegro, temente o Senhor e foge do mal, porque o Senhor o abençoou. Então o próprio Satanás reconheceu que a bênção de Deus enriquece. Não empobrece, não. A bênção de Deus enriquece. Mas enriquece primeiro a própria pessoa no seu relacionamento com Deus, na sua aliança com Deus, no seu casamento com Deus. Então Jó era um homem próspero, abençoado, sobre todos os aspectos. Na sua família, na sua casa, riquezas, etc, etc, etc. Porém, quando Satanás incitou Jó contra Deus, trazendo morte, destruição, doenças, pobreza, miséria, Jó não tocou na mulher, ou melhor, Satanás não tocou na mulher de Jó. Provavelmente que Deus não tenha permitido. Mesmo assim, a mulher dele diz, amaldiçoa a Deus logo de uma vez e morra, porque ela tinha esse conhecimento, essa consciência de que se amaldiçoasse Deus, era fulminado na hora. E Jó disse, mulher, falas como louca, quer dizer, fugiu do mal, não aceitou o conselho do mal, não aceitou o conselho da mulher, digamos, estúpida, imprudente, insensata. E Jó manteve-se firme. Eu recebi um bem de Deus, não vou receber também o mal? Jó também pensou que o mal era de Deus, que é o que a humanidade pensa, o que as pessoas pensam. Eu estou assim porque Deus me amaldiçoou. Eu não quero saber de Deus, eu não quero saber. Por quê? Porque pensa que a desgraça na vida delas é a razão. É Deus que amaldiçoa. Ninguém culpa o Satanás. Todo mundo culpa a Deus quando está sofrendo. Normalmente é assim. Quando não se teme a Deus, a pessoa culpa Deus como a sua vida desgraçada. E quando é abençoado, tem dinheiro, não é Deus que abençoou, foi o meu trabalho, a minha inteligência, a minha esperteza, eu fui sábio, etc, etc. É assim. Deus está sempre em último lugar quando não se teme a Deus. Eu digo último lugar porque é a realidade. Ou ele está em primeiro lugar em nossas vidas, ou ele está em último lugar. Mas Jó, mesmo sofrendo, porque ele não sabia o que era doença, ele não sabia o que era passar mal, ele não conhecia a morte, digamos assim. Ele perdeu filhos, os filhos. Tudo caiu, tudo desabou, toda a sua riqueza. Roubaram tudo. Ele ficou a pão e água, digamos assim, e cheio de feridas, provavelmente lepra, leproso. Então, amiga e amigo, mesmo na pior das situações, Jó não ousou deixar de temer a Deus, de considerar a Deus, de temer a Deus, de ser reto, íntegro. E agora ele não podia fugir do mal, porque o mal estava com ele. Mas ele era íntegro e reto. Essa é a realidade. Amiga
E amigo, você pode ser uma Jó ou um Jó. Eu posso ser. Só depende da nossa cabeça. Não depende de sorte, nem de azar. Não depende de patrão, nem de patroa, nem de empregado. Não depende dos outros. Depende sim. Quando se ouve a palavra de Deus e obedece. Talvez você diga, ô bispo, eu não tive uma mãe ou um pai, eu não tenho referência de mãe ou de pai. Dá licença. Como é que eu poderia temer a Deus se eu não sabia da existência de Deus? Eu sei. Muitos não tiveram. Muitos nasceram no charco. Nasceram no inferno, digamos assim, deste mundo. Porém, a palavra de Deus está sendo pregada. O próprio Deus, através dos seus servos, não os servos que simplesmente falam da Bíblia, mas os servos que vivem o caráter de Jó, que vivem o caráter da Bíblia. Os servos de Deus são os pais, ou vêm ser os pais daqueles que não tiveram pais, não tiveram pai nem mãe. Então, quando você ouve a palavra de Deus e vê o testemunho dos que pregam a palavra de Deus e vivem o caráter de Deus, então você tem um pai, você tem uma mãe que está lhe dando o melhor que Jó recebeu, a palavra de Deus. Jó temia a Deus porque ele ouviu falar de Deus e ele começou ou ele praticou aquele temor com retidão, integridade e fugia do mal. Por isso, Jó foi sábio, porque ele aproveitou a palavra de Deus, que ele ouvira falar. E Deus permitiu que Jó fosse levado ao fundo do inferno para tirá-lo de lá e para se revelar para ele, porque Jó tinha apenas ouvido falar de Deus. Mas depois que ele saiu do inferno, Deus se revelou para ele. Deus se revelou para Jó. Por isso ele diz, eu ouvia falar de ti. Agora os meus olhos te veem. Isso é muito glorioso, isso é muito forte. Graças a Deus por essas palavras, graças a Deus por Jó, porque Jó é um exemplo de que a gente não precisa depender de sorte, nem de parente, nem de governo, nem de ninguém. A gente depende da gente mesmo, da nossa cabeça, de temer ao Senhor. Se você depender desse temor para com Deus, se for temente a Deus, íntegra, reta, e fugindo do mal, você pode ter certeza que o eterno Pai, o Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, vai abraçar você. Ele vai vir sobre você. Ele não vai vir apenas para abençoar você como ele abençoou Jó, não. Ele vai vir para fazer morada em você e te dar o caráter dele, que é o batismo com o Espírito Santo. E você então ter a natureza divina em você. É isso que Deus faz com a gente, sabia? O batismo com o Espírito Santo é a natureza de Deus que se transfere para dentro da gente. Quem recebe o batismo com o Espírito Santo passa a ter a natureza divina. A natureza divina. É participante da natureza de Deus. No meio desse mundo podre,
É como diz o ditado popular: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Numa terra como nós vivemos, podre de maldade, de perversidade, de tudo que não presta, você ter a natureza de Deus, a natureza, você ser participante da natureza divina, minha amiga, não há riqueza maior neste mundo. Graças a Deus. Graças a Deus. Que maravilha, né? Puxa vida, isso é magnífico, é glorioso, é extraordinário. Só quem teme a Deus entende. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.